Capítulo 64 Preparativos. Depois que se afastaram da escola Estrela da Guerra, Yang e Zhao Tian caminharam até um local tranquilo e longe dos olhares curiosos. Quase nos limites da capital da província dourada, Zhao Tian perguntou: Senhor Yang, o que o Senhor Xiu lhe disse? E quantos homens vieram com o Senhor? Yang: ele apenas nos disse para lhe encontrar e seguir as suas ordens. Além de mim, vieram outros 104 artistas marciais. Para não chamar muita atenção, nós nos espalhamos e eles estão camuflados na multidão. Zhao Tian: isso é ótimo. Primeiramente, se não for um problema, eu gostaria que vocês se apresentassem com o sobrenome Zhao. Isso será uma parte vital do meu plano. Yang não se opôs ao pedido de Zhao Tian e respondeu: eu também acho que deveríamos fazer algo assim. O sobrenome Yan é algo que chamará a atenção de diversas pessoas. Apesar de que nesta província ninguém deve conhecê-lo, os viajantes que vêm até aqui podem ter conhecimento dele. Zhao Tian não fazia nenhuma ideia sobre a profundidade e a complexidade do sobrenome Yan, mas por uma questão de respeito, ele decidiu não perguntar sobre isso. O favor que Yan Xiu tinha feito para ele era algo imensurável. Questionar as suas origens e perguntar sobre a sua vida era algo que Zhao Tian não deveria fazer. Zhao Tian: por quanto tempo o Senhor Xiu autorizou que vocês ficassem aqui? Yang: ele disse que nós deveríamos ficar aqui até que ele nos convocasse. Isso pode levar meses ou anos, mas o que ele nos especificou foi que nós não deveríamos partir antes de resolver os seus problemas. Depois de escutar aquilo, Zhao Tian se sentiu aliviado. Isso estava além das expectativas dele. Se eles permanecessem na província dourada por alguns meses, isso já seria mais do que o suficiente. Sorridente, Zhao Tian falou: Senhor Agao, infelizmente, eu não serei capaz de hospedá-los na escola Estrela da Guerra, mas mesmo que seja modesto, eu tenho um lugar para vocês ficarem. É melhor que não fiquem na capital, pois isso pode levantar algumas suspeitas. Yang concordou e pediu para que Zhao Tian lhe mostrasse o lugar. Zhao Tian foi na direção do vilarejo 8. No momento, o lugar mais seguro para esconder as tropas de Yan Xiu era nos vilarejos de trabalhadores. Também, as pessoas que Zhao Tian mais confiava nesse mundo, estavam lá. Durante o caminho, Zhao Tian mostrou a floresta proibida para Yang e o alertou para não entrar lá. Apesar de que a centelha de vida de Gold não estivesse mais na floresta proibida, o macaco rei dos ventos azuis ainda estava lá. Com ele como guardião da floresta, aquele lugar se tornaria perigoso. Mesmo que eles tivessem artistas marciais mais poderosos do que Yang, eles não seriam capazes de lutar contra o macaco rei dos ventos azuis. Também, Yang se certificou que não havia ninguém seguindo eles. Depois de chegar no vilarejo 8, Zhao Tian teve que aguardar até que anoitecesse e os moradores retornassem dos trabalhos. Graças a isso, Zhao Tian pôde rever a casa que ele viveu por tantos anos. Cada cômodo e cada móvel da casa trazia diversas lembranças para Zhao Tian. Yang percebeu a melancolia de Zhao Tian e não disse nenhuma palavra. Quando a noite chegou, os moradores do vilarejo começaram a chegar. Sozinho, Zhao Tian saiu da casa e recebeu todos eles. Todos que reconheciam Zhao Tian corriam na direção dele e o abraçavam. Algumas mulheres mais velhas apertavam as suas bochechas e cobriam o rosto de Zhao Tian com marcas de beijos. Todos estavam extremamente felizes,
pois depois que Zaltin e Zal-Rei desapareceram, eles ficaram muito preocupados. Contudo, depois que Zaltian disse que era um discípulo do núcleo da Escola Estrela da Guerra e que Zaltin e Zal-Rei foram levados para morar com ele, todos se sentiram aliviados. Uma grande surpresa podia ser vista nos semblantes de todos, mas ignorando isso, Zaltian se ajoelhou e disse respeitosamente: "Obrigado a todos. No momento, eu preciso da compreensão e da colaboração de vocês. Eu gostaria de conversar com os adultos do vilarejo." Apesar de confusos, os moradores do vilarejo concordaram com o pedido de Zaltian. Como eles não tinham um salão de reuniões, todos se reuniram na parte mais escondida do vilarejo. Zaltian chamou Yanagao e o apresentou para as pessoas. "Senhores, este é o Senhor Zalagao. Recentemente, ele se uniu à minha família, junto com outros homens. Antes de mais nada, eu preciso lhes informar o motivo desta reunião." Zaltian respirou fundo e continuou: "Eu consegui reunir duas das grandes famílias da província dourada para lutarem ao meu lado. Com a ajuda de Zalagao e os seus homens, eu tenho certeza que nós sairemos vitoriosos. O meu objetivo é destruir as famílias Lin e Wolong." Quando Zaltian terminou, todas as pessoas do vilarejo 8 ficaram pálidas e começaram a tremer. O medo que os nomes daquelas famílias causavam neles, era algo enorme. "Pequeno Tian, você quer nos envolver nessa batalha?" Um dos homens perguntou com a voz trêmula. "Nós não temos nenhuma forma de ajudá-lo. Também, se eles descobrirem os seus planos, eles irão nos massacrar. Acalmem-se. Vamos ouvir o que o pequeno Tian tem a dizer." "Você ficou louco? Pequeno Tian, eu te amo muito. E nós sempre fomos uma grande família. Mas isso é algo muito maior do que nós." Claramente, as pessoas estavam com medo. Algumas das pessoas que não se importavam com a morte, estavam determinadas a escutar Zaltian e ajudá-lo no que ele precisasse, mas infelizmente, essa era apenas uma pequena parcela do grupo. "Por favor, acalmem-se e me escutem. Eu não quero colocar nenhum de vocês em perigo." Zaltian tentou acalmar as pessoas. "O simples fato de estarmos conversando sobre isso, já nos colocou em perigo." "Sim? Se alguém souber dessa conversa, nós estaremos mortos?" As pessoas ainda estavam amedrontadas, mas isso era completamente aceitável. Por gerações, eles e os seus antepassados sempre foram explorados pelas famílias Lin e Wolong. Durante todo esse tempo, eles nunca tiveram a força, ou até mesmo a esperança para se rebelarem contra as famílias Lin e Wolong. A submissão já estava encravada nos subconscientes deles. Se você trata gerações e gerações de pessoas como gado, no futuro todos os herdeiros dessas gerações pensarão automaticamente como gado. Sabendo de tudo isso, Zaltian teve que ser um pouco mais ríspido. "Calem-se todos. Vocês ficarão quietos e escutarão." Zaltian gritou enquanto ele liberava um pouco do seu poder espiritual, que fez com que todas as pessoas ficassem paralisadas. A súbita mudança em Zaltian chocou os corações de todos, que não tiveram a coragem de dizer uma única palavra. "Estão vendo? É disso o que eu estou falando. Qualquer um que grite e pressione vocês é capaz de fazê-los calar." Zaltian disse: "Eu não condeno nenhum de vocês, mas nós não podemos continuar a agir como gado. Lembrem-se de todo o sofrimento que vocês e os seus antepassados tiveram.
Quantas pessoas morreram por causa de toda essa exploração? Zhao Tian respirou fundo e se lembrou da mãe dele. Logo após isso, ele continuou. Eu, Zhao Tian, destruirei as famílias Lin e Wolong. Eu não estou pedindo para que vocês entrem na luta. Existem várias formas de ajudar. Contudo, o medo não nos ajudará em nada. Todos vocês são a minha família e eu mudarei os seus destinos. Eu farei com que aqueles que nos colocaram coleiras se ajoelhem e peçam perdão. A única coisa que preciso que vocês me mostrem é coragem. Depois das palavras duras de Zhao Tian, todos apertaram os punhos e relembraram os anos de sofrimento que viveram e assistiram outros vivendo. Uma profunda vergonha inundou os corações deles enquanto as lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Yang Gao mediu Zhao Tian de cima para baixo. Naquele momento ele começou a ver Zhao Tian com outros olhos. Também, ele pôde entender o porquê de Yan Xiu enviá-los para lá. Zhao Tian abaixou o tom de voz e disse com uma voz baixa. E então? Eu posso contar com o apoio de vocês. Nesse momento o homem mais velho do vilarejo, o ancião Gao, deu um passo à frente e disse, Pequeno Tian. Você cresceu. Zhao Xin e Zhao Rei fizeram um ótimo trabalho seja o que for. Este ancião irá ajudá-lo. Eu já estou perto do fim desta vida. Se eu puder ajudar, para que a próxima geração não viva a miserável vida que eu vivi, eu farei o que for necessário. As palavras do ancião Gao abalaram os corações de todos. Um homem que sempre foi pacífico e obediente estava tomando a dianteira e tentando encorajar os mais novos. Com uma pequena confusão nos seus semblantes, os adultos do vilarejo 8 começaram a dar um passo à frente enquanto olhavam para Zhao Tian. O que você quer que a gente faça? Se o meu filho puder escapar da vida que tive, eu estou disposto a ajudar. Pequeno Tian. Dê um novo futuro para os nossos filhos. Eu farei o que você pedir. Uma após a outra, as pessoas começaram a dizer palavras de apoio para Zhao Tian. Até mesmo as mulheres se adiantaram e se mostraram dispostas a agir. Zhao Tian ficou cheio de felicidade. Com um discreto sorriso no rosto, ele disse: Eu nunca envolveria vocês na batalha. O que eu preciso é que vocês escondam o Senhor Gao e os seus homens por alguns dias. Aqui, será o último lugar que alguém procurará por eles. Também, se alguém descobrir a existência deles, eles serão capazes de destruir qualquer ameaça. Recebam os homens do Senhor Gao em suas casas. Trate-os bem e considere-os como parte da família. Também, ergam as suas cabeças e nunca mais demonstrem submissão. Em alguns dias, todos os vilarejos de trabalhadores serão livres. As palavras de Zhao Tian tocaram e inspiraram os corações de todos. Apesar de precisar da ajuda dos moradores do vilarejo 8, Zhao Tian não queria fazer apenas isso. Na verdade, o que ele queria era eliminar a submissão das pessoas e fazer com que no futuro, quando Zhao Tian terminasse a guerra, eles sentissem que fizeram parte e foram importantes no conflito. A tarefa que Zhao Tian havia dado para eles era algo relativamente simples e não envolvia nenhum perigo. Dessa forma, os moradores do vilarejo 8 não tiveram objeções. Depois que todos concordaram, Zhao Tian pediu para que eles mantivessem o sigilo e que após o término do torneio de classificação da Lua Abrasante, eles não fossem trabalhar e avisassem os outros vilarejos de trabalhadores. Depois disso, eles deveriam seguir para o território da família Ming e aguardar novas ordens.
Quanto a Yangao, Zhao Tian pediu para que ele fosse discreto no deslocamento dos seus homens. O fator surpresa era algo que Zhao Tian precisava para realizar todos os seus objetivos. Depois de resolver tudo, Zhao Tian retornou para a Escola Estrela da Guerra. Para não ser perseguido, e para que ninguém refizesse a sua rota, Zhao Tian passou por dentro da Floresta Proibida. Como o macaco rei do Ventos Azuis conhecia Zhao Tian, ele não iria atacá-lo. Depois que chegou na capital, Zhao Tian se dirigiu para a família Gu. O território da família Gu era tão luxuoso quanto o dos Ming. Zhao Tian se apresentou a um dos guardas e disse que precisava ter uma reunião com Gu Ren e Gu Disse. O guarda usou um amuleto de transmissão sonora e informou sobre Zhao Tian. Gu Disse, que estava analisando as mudanças em Gu Ren, ficou ansioso e ordenou que o guarda levasse Zhao Tian até o seu pátio. Durante o caminho, algumas pessoas olharam maliciosamente para Zhao Tian. Contudo, ninguém dirigiu nenhuma palavra a ele. Rorro. Quem está aqui? Júnior Zhao Tian. Uma voz familiar soou atrás de Zhao Tian. Quando ele se virou, ele sorriu e cumprimentou o dono da voz, Elder Gukong. Este Júnior está extremamente feliz por vê-lo novamente. Gukong foi a pessoa que protegeu Zhao Tian depois da luta contra Lin Bei. Além daquela demonstração anterior, Gu Ren havia lhe dito que Gukong era uma das pessoas mais confiáveis da família Gu. Gukong respondeu à saudação de Zhao Tian e dispensou o guarda. Pessoalmente, ele levou Zhao Tian até o pátio de Gu Disse. Depois que eles chegaram lá, Gukong se despediu enquanto Zhao Tian entrava sozinho. No pátio, Gu Disse e Gu Ren estavam sentados no chão enquanto conversavam. Gu Disse era um homem de meia idade, tinha cabelos pretos e olhos pretos, esbanjava tranquilidade e tinha uma aura majestosa. Ao avistarem Zhao Tian, os dois se levantaram e Gu Disse disse: Zhao Tian. Então é você quem está virando a Escola Estrela da Guerra de cabeça para baixo. É a você que eu devo a graça de curar o meu filho. Constrangido, Zhao Tian deu um leve sorriso e saudou Gu Disse. Este Júnior agradece os elogios do patriarca Gu Disse. É um imenso prazer conhecê-lo. Depois de tudo que o irmão Gu Ren me disse sobre o patriarca, eu estava muito ansioso para conhecê-lo. Ha 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 ha. Que garoto educado. Eu vejo que o Renner conseguiu um grande irmão. Gu Disse respondeu enquanto caminhava na direção de Zhao Tian. Gu Disse, venha, vamos beber um chá e conversar um pouco. Zhao Tian concordou e seguiu Gu Disse. Durante o chá, Zhao Tian, Gu Ren e Gu Disse conversaram por muito tempo. Gu Disse era exatamente como Zhao Tian tinha pensado. Ele era bondoso, justo, honesto, firme nas suas convicções e não tinha medo de lutar por isso. Essa atitude era exatamente o que Zhao Tian gostaria de ver. Depois de terminar o chá, Zhao Tian resolveu expor o motivo da sua visita. Patriarca Gu Disse, o principal motivo da minha visita é para oferecer-lhe a chance de expurgar a família Oolong do topo da província dourada. As palavras de Zhao Tian surpreenderam Gu Disse, que riu daquilo e disse sem nenhuma raiva no seu semblante, ha 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 ha. Você é um jovem vigoroso. Eu admiro isso. Contudo, você não faz ideia do que é necessário para se opor à família Oolong. Zhao Tian já esperava aquele tipo de reação. Por isso, ele se manteve calmo e disse: as maiores forças da família Oolong são Oolong Zhao e Oolong Bai. Ninguém na província dourada pode lutar contra eles. Além disso, com base na força de Oolong Zhao e Oolong Bai,
Os élderes da família Olong devem ser muito fortes. Eu estou certo disso. As palavras de Zhao Tian demonstraram que ele tinha estudado muito sobre a família Olong. Dito isso, ele sabia claramente do poder deles. Contudo, Gudice não conseguia ver nenhum traço de desânimo ou impotência em Zhao Tian. Gudice voltou a analisar Zhao Tian e ficou curioso. Gudice, a sua análise está correta, mas como você contornaria isso? Zhao Tian, ao meu lado, eu tenho força, mas não tenho números. Também, eu sei sobre os seus problemas com a família Olong. Devido a isso, eu quero oferecer à sua família a oportunidade de lutar e derramar pessoalmente o sangue da família Olong. Isso é um direito de vocês. Se vocês quiserem, eu posso ajudá-los a cobrir o solo com o sangue daqueles demônios. A convicção de Zhao Tian chocou Gudice. Nesse momento, o seu sangue fervia enquanto a vontade de lutar incendiava o seu coração. A curiosidade sobre as capacidades de Zhao Tian venceu qualquer sentimento de descrença e subestimação. Júnior, qual é o seu plano? Gudice perguntou. O meu plano é simples. Eu e as minhas tropas cuidaremos de Olong Zizao, Olong Bai e os élderes mais fortes da família Olong. Vocês lutarão ao meu lado e cuidarão dos outros. Zhao Tian disse. Gudice ficou sério e questionou, como você fará isso? Olong Bai deve ter alcançado o reino atroz. Quantas pessoas você tem ao seu lado? Qual é a força delas? Zhao Tian já esperava aquela pergunta. Por isso, ele continuou calmo e respondeu, Patriarca Gudice, o que eu vou falar soará como um exagero, ou um delírio. Mas eu peço para que o Senhor confie em mim. O irmão Guren sabe que eu nunca mentiria sobre uma coisa tão séria. Nesse momento, Guren interrompeu e disse para Gudice, Pai, eu confio plenamente no irmão Zhao Tian. Seja lá o que ele disser, é verdade. Eu sei que ele nunca arrastaria a nossa família para uma batalha perdida. Após ouvir aquilo, Zhao Tian acenou com a cabeça para Guren. As palavras dele demonstraram que Guren tinha um altíssimo nível de confiança em Zhao Tian. Gudice olhou no fundo dos olhos de Guren. Após alguns segundos, ele olhou na direção de Zhao Tian e o mediu novamente. Júnior, continue. Responda com sinceridade. Zhao Tian, ao meu lado. Eu tenho 100 opressores e 5 atrozes. Se eu quisesse eu poderia vencer essa luta sozinho, mas eu não posso privá-los de participar desse momento. As palavras de Zhao Tian soaram como trovões nas cabeças de Guren e Gudice. Por alguns instantes eles ficaram sem palavras para externar os seus sentimentos. Dúvida, choque, pavor, insanidade e alguns outros sentimentos fizeram com que Guren e Gudice ficassem mudos e paralisados. Zhao Tian tentou continuar a conversa, Patriarca Gudice. Os meus números são reais. Se o senhor quiser, pode conferir. Desde que vá sozinho, eu posso lhe dizer onde essas tropas estão. Com muita dificuldade, Gudice suprimiu a sua explosão de sentimentos e tentou se acalmar. Gaguejando, Gudice disse. Júnior. Sem querer ofender-lhe. Eu preciso conferir essa afirmação. Se isso for verdade, eu e toda a família Gu te seguiremos até o inferno se for preciso. Zhao Tian sorriu e respondeu com as mãos juntas, inferno. Eu não quero que vocês me sigam até um lugar desses. O que eu quero é que o patriarca e a família Gu me sigam para a glória.